Vamos lá, a gente está conversando mesmo, né? Tem problema a gente falar umas coisas aqui. Bora. É a combinação de som mais ritmo. Combinação de som mais ritmo. Eu gostei muito de combinação. Essa foi a melhor coisa da sua frase. Não é brincadeira. Isso é. A arte que expressa sentimental. A arte que expressa sentimental. Então, sabe por que é complicado procurar uma definição da música? Porque a gente tem essas definições bacanas, que são poéticas e bonitas, mas que não definem, né? A arte de expressar o sentimental pode ser a pintura, pode ser a poesia, pode ser a literatura, pode ser um montão de coisas, né? Eu queria definir música. Um marciano que vem se informar, ele chega e fala, o que é música? Ele nunca ouviu música. Você precisa falar para ele de tal forma que ele fala, agora eu sei o que é música. Não é muito fácil, se você pensar bem. Tinha uma definição que era assim, é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Estava em livros mais antigos. A arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Essa definição é uma droga, por quê? Porque ela... É verdade. Porque ela parte de uma premissa ruim. Ela parte de uma valoração subjetiva. De maneira agradável ao ouvido. Essa frase faz você perguntar o quê? Agradável ao ouvido de quem, cara pálida? Claro, não é? E aí, nesse caso, para saber se o negócio é música, precisa ter um ouvidão universal, uma comissão julgadora sentada na lua e falando, música, não é música, não é? E um ouvidão. Então, essa frase não presta. Até porque, verdade, até porque, pensa comigo, se você ouvir uma música de uma cultura muito antiga, imagina aquelas culturas Xing, Ming, Ling, lá daquelas, né? E você vai ouvir o cara, você vai ouvir esse negócio e parece microfonia, mas é a alta cultura musical daquele povo. Pega uma música étnica de um cara desse, da dinastia não sei qual, não sei quanto antes de Cristo, e ouça. É uma loucura, é um horror, né? Você não sabe nem quando é que você começa. No entanto, os caras passavam 15 anos no conservatório musical da época para fazer isso. Né? Então era o supra-sumo da cultura musical daquele tempo. Funciona debaixo de regras e princípios e não sei o que, de uma técnica. Para nós é um ruído estranho. Se você ouvir os salmos hebraicos antigos cantados, lidos e cantados, e a gente fica todo animado, porque a gente canta e a gente acha que os caras cantavam desse jeito bonitinho. Não cantavam. A melodia dos salmos era completamente estranha. Essas melodias dançantes, que era a melodia das festas, são que chegaram para nós por via oral. Não tem nenhuma notação musical das melodias do povo de Israel, viu, pessoal? Não tem, não se conhece notação musical. Se alguém falou para você, é mentira, tá? Não tem. Existem tentativas de reconstruir a partir da tradição. A gente acredita que, como o povo de Israel é um povo extremo, o povo judeu é um povo extremamente tradicional e mantém as suas tradições, provavelmente melodias que eles cantam ainda hoje têm uma parecença, pelo menos de longe, com as melodias que cantavam no Velho Testamento, não é? Mas é pouquinho improvável, né? Quer dizer, há tanta influência em cima disso que é só um arremedo daquilo que foi. E certamente não era tão agradável como a gente pensa. Os hinos do Saltério de Genebra de Calvino a gente ouve hoje e acha muito estranho, porque é outra estrutura tonal, outra estrutura modal para os músicos agora, e a gente ouve e acha um negócio completamente estranho, com uma ou outra exceção que a gente consegue se localizar harmonicamente, tonalmente. Ok. O que é música? A pergunta fica aí. Bom, a gente pode usar alguma ajuda. Eu acho que eu comento aqui que o que não é mais fácil de dizer, tá? Essa coisa agradável ao ouvido nem pensar. E aí eu gosto muito da Dona Pena, ela diz assim: música é uma linguagem artística culturalmente construída para tomar na nota. Deu para ver? Culturalmente construída. Por isso, cadê a menina que falou uma coisa boa? Sim, que você falou é conjunção. Combinação quer dizer que é uma coisa que alguém fez, que alguém botou a mão lá. Tá aqui um conceito meio difícil, mas a gente precisa ter para a gente continuar em paz o que eu vou te dizer. Eu vou pedir ajuda da cultura grega e da cultura romana, que por tabelas, né, veio de lá para cá, como você sabe muito bem.
como você está muito familiarizado com isso, tem uma palavra em grego muito boa para o que eu quero dizer aqui para você. Talvez você vá se lembrar das chamadas artes liberais. As artes liberais são aquelas artes, aquelas técnicas, aquelas ciências que o ser humano livre deveria conhecer, o não escravo. Existia uma ars servilis e uma ars liberalis. A ars servilis era fazer objetos, fazer coisas. A ars liberalis era pensar em coisas. Resumindo uma coisa que é bastante mais complexa que isso. Os romanos chamavam isso de ars. Os gregos antes disso chamaram isso de tekne. Olha o pessoal do grego. Tekne. Teknites é o cara que fazia o negócio. Tá? E tekne quer dizer processar a natureza. Tekne quer dizer tomar aquilo que a natureza te dá e transformar em alguma outra coisa. As teknes, servis dos servos, por exemplo, era fazer uma sandália. Tem por acaso um pé de sandália, de sapato? Não tem. A natureza não te dá sapato, mas te dá couro. E couro trabalhado vira sapato. Esse processo de ou sandália, nós vamos falando da Grécia e a Roma, né? Esse processo de trabalhar o material, a matéria, isso se chama tekne. Ok? Que depois vai ser chamado ars em Roma, que a gente traduziu como arte. Dá para entender? Arte, portanto, lá na Grécia, que era tekne, e para os romanos não tem nada a ver com as belas artes. Tá? Arte é o tekne, é o princípio do processar aquelas coisas que a natureza te dá. Tá? Que a natureza te dá. E o resultado disso, o produto final, é feito tekne, da ars. Dá para entender? Para os gregos, música é o produto de um tekne. Deu ou não? Então agora é a pergunta que não quer calar. Para os gregos, existe música na natureza ou não? Quem falou sim não entendeu nada do que eu falei. Quem fez não entendeu tudo. A maioria fez não, por isso que eu falei, senão eu falaria. Não, por quê? Se é tekne e tekne é o processamento da natureza, então na natureza não tem música. Na natureza tem elementos que precisam ser juntados para virar música. Na natureza tem sons, por exemplo. Na natureza tem uma coisa que a gente vai entender como ritmo daqui a pouquinho. Você falou em ritmo, mas esse é um conceito que não é muito claro para as pessoas. Tem uma porção de coisa. Quando se junta isso, esses ingredientes feito uma receita, o produto final é música. Na natureza não tem música. Oh, puxa vida, a gente não fala a música do mar, a música das estrelas. É poético, é bonito. Você vai continuar falando isso com a sua namorada ou sua esposa, mas não é música de verdade. Não é? Aí você fala, mas passarinho não faz música? O gregão vai falar, bobão. Claro que não. Passarinho conversa de um jeito bonitinho. Conversa de um jeito melódico. Mas sabe por que aquele negócio não é música? Porque ele não tem a intenção de que seja música. Ele não consegue mudar uma nota nessa música dele. Porque essa é a fala dele. Ele só sabe falar daquele jeito. E quando ele acaba, ele não quer aplauso nem nada. Ele não está fazendo nenhuma arte. Ele está falando. E tanto que ele só fala aquele negócio mesmo. Não tem outro jeito. Está aí o conceito de ars, tekne. Tudo bem? E agora então a gente explora mais um pouquinho. Schaeffer é um músico canadense muito importante. Ele escreveu um livro bem bacana, músico, chamado Ouvinte Pensante. Todo músico tem a obrigação de ler esse livro. E os não músicos podem, porque não é um livro para músicos. É um livro sobre música. Qualquer pessoa que não conheça música vai gostar muito do livro. E ele disse uma coisa muito bacana. Olha lá. Música é uma organização de sons, ritmo, melodia, etc. Ele escreveu desse jeito aí mesmo. Ritmo, melodia. Por que ele escreveu isso? Ritmo, melodia, etc. Porque nesse etc tem infinitas coisas que compõem música. Tem tantas que nem dá para falar. Um montão de coisa. O silêncio compõe música. Sem silêncio não pinta música. Não sei se você notou. Silêncio é parte importante da música. O timbre, a cor de cada instrumento, o timbre de cada voz, respiração, um montão de coisas. Tudo isso é ingrediente para fazer música. Portanto, ritmo, melodia, etc., com a intenção de ser ouvida. Isso é música. Pode ser horrorosa,
Mas se teve a intenção de ser música, é música. Tudo bem? É música horrorosa, ué. Se um cara pega um monte de tinta e pinta uma tela horrorosa, é uma pintura ou não é? É horrorosa. Se um sujeito pega nota musical, ritmo, marará, barará, e junta tudo, o resultado é música. Ele quer que seja música, não é? E é ruim, mas é. Música, portanto, não passa absolutamente pelo critério objetivo de eu gosto ou não gosto. Essa é outra conversa. E essa conversa é cultural, inclusive. Mas, a primeira delas é essa. A definição de música é aquilo que tem a intenção de ser música, construída a partir dos ingredientes corretos. Também, se não forem os ingredientes certos, não vai ser música. Como é que faz bolo de banana? Bom, pelo menos banana você tem que ter. Como é que faz música? Pelo menos melodia lá tem que ter, senão o resultado não é música, é outro negócio. Então usar os ingredientes certos, e aí pronto, o resultado, mesmo que seja um desastre o resultado. Ok, então agora tem uma coisa bacana, ele está dizendo, como você reconheceu, que música é um fenômeno complexo. Complexo aqui não quer dizer difícil, complicado, quer dizer